Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos, no capítulo 9, também o último capítulo, quando Kardec nos traz casos de expiações terrestres. Ontem começamos a ver, e hoje concluiremos, o caso de um espírito, Antônio B., que foi enterrado vivo. Foi dado como morto, metade do século XIX, isso não era incomum, aquela morte aparente, não é? E não haviam técnicas para detectar que ele estava vivo, por isso os velórios eram mais longos, mas, por fim, ele foi interpretado que ele já estava em decomposição, foi enterrado. Mas foi enterrado junto com o medalhão, a família precisava do medalhão, exumou o cadáver, e lá estava que ele tinha acordado do seu estado, e não é realmente uma morte fácil, uma morte bastante difícil. Então, hoje nós vamos ver as instruções do Guia do Médium sobre o caso desse espírito Antônio B. Ele era um escritor bastante conhecido à época, mas não é revelado o nome dele, não é? Então, diz assim o Guia do Médium sobre o caso que aconteceu com esse espírito. O que deveis retirar deste ensinamento? O espírito é Erasto, ok? O espírito é Erasto. E depois desta orientação de Erasto, que é o Guia do Médium, vai vir então o fechamento de Allan Kardec. Mas vejamos o que nos diz Erasto. O que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências, ou seja, todas as nossas reencarnações, se ligam e que nenhuma é independente das outras. Os cuidados, a confusão, como as grandes dores que ferem os homens, ou seja, os seres humanos. Vai, desce. Pronto. As dores que ferem os seres humanos são sempre as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Entretanto, devo vos dizer, os fins semelhantes ao de Antônio B. são raros, esses de acordar dentro do próprio caixão. E esse homem, cuja última existência foi isenta de censuras, quando ele desencarnou e foi enterrado vivo, nessa existência, ele teve uma vida ilibada, ok? Sem censura nenhuma. Nada aqui pudesse ser recriminado. Então, esse homem, cuja última existência foi isenta de censuras, terminou desse modo. É que solicitar a ele mesmo uma morte semelhante, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. As esferas espirituais elevadas, logicamente. Com efeito, depois de um período de perturbação natural, depois da desencarnação, a nossa readaptação ao mundo espiritual, e de sofrimento moral para expiar ainda o seu crime apavorante, ser-lhe-á perdoado e ele se elevará para um mundo melhor, onde reencontrará a sua vítima, que o espera, e que o perdoou há muito tempo. Então, a mulher que ele havia, não é, emparedado no muro, havia perdoado ele há muito tempo. Mas aí era sempre ele, nós com a nossa própria consciência. A essa reparamos. Sabei, pois, aproveitar desse exemplo cruel para suportar com paciência, ó meus caros espíritas, os sofrimentos corpóreos, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida.
Aqui, então, é feita uma pergunta ao espírito. Que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições? Resposta. Ainda do espírito Erasto, ok? Os castigos não são feitos para desenvolver a humanidade, mas para castigar o indivíduo culpado, ou seja, aquele que errou. Desculpe, o gato. Com efeito, a humanidade não tem nenhum interesse em ver os seus sofrerem. Claro, não há gosto em ver um ser humano sofrer. O sofrimento vem da necessidade de aprender a lição que não foi aprendida. Aqui a punição foi apropriada à falta. Por quê? Por que os loucos? Por que os cretinos? Aqui, cretino no sentido de uma doença mental, era como eles chamavam antigamente. Por que as pessoas paralíticas? Por que aqueles que morrem no fogo? Por que aqueles que vivem anos nas torturas de uma longa agonia, não podendo nem viver nem morrer? Tem pessoas assim ainda hoje. Crede-me, respeitai a vontade soberana e não procureis sondar a razão dos decretos da providência divina. Sabei-o, Deus é justo e faz bem o que faz, ou seja, a sua justiça, que é toda permeada de misericórdia, nós sabemos disso. E aí o Espírito termina colocando Erasto, seu nome. Kardec, então, conclui dizendo-nos assim: não há neste fato, no caso de Antônio de B, um grande e terrível ensinamento? Pergunta. Assim, a justiça de Deus atinge sempre o culpado, sempre aquele que erra. E por ser algumas vezes tardia, ou seja, ela não vem logo, às vezes ela só vem quando a pessoa pode tirar proveito mesmo, não é? Aprender. Ou pelo menos tem condições de aprender. Se vai ou não, aí já é livre-arbítrio. E por ser algumas vezes tardia, não segue menos o seu curso. Ou seja, ela sempre tem um ditado que diz, né? A justiça tarda, mas não falha. Não é eminentemente moral saber que se os grandes culpados terminam a sua existência pacificamente, ou seja, sem reparar as suas faltas na encarnação em que se comprometeram muito, e frequentemente na abundância dos bens terrestres, a hora da expiação soará cedo ou tarde? Não é eminentemente moral? Penas dessa natureza se compreendem não somente porque estão sob nossos olhos, mas porque são lógicas. São visíveis, não é? Então, no caso, descobriu-se o que aconteceu com ele. As coisas vêm a se saber. Então, penas como estas se compreendem não somente porque estão sob nossos olhos, ou seja, não podemos negar a realidade. Se acontece uma situação desse teor de dor, não é? E Deus é justo, tudo tem o seu porquê, não é? Então, não somente porque estão sob nossos olhos, mas porque são lógicas. Lei de causa e efeito. Não existe um efeito sem causa. Nelas se acreditou porque a razão as admite. E a nossa razão, que conhece a doutrina espírita, que conhece a lei de causa e efeito, e que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não é? Ele continua. Uma existência honrada, pois, não isenta das provas da vida, porque foram escolhidas ou aceitas como complemento da expiação. É o pagamento de uma dívida que se quita antes de receber o preço do progresso cumprido. Então é isto. Nós queremos progredir, mas vamos seguir para o alto quando quitarmos as nossas dívidas. Se considera
quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os atos de barbárie que nos revoltam tanto hoje, como isto de emparedar a mulher no muro do castelo. Então era nobre, ela também. Olha que terrível. Quer dizer, seria terrível de qualquer forma, mas é porque ele aqui está falando, não é? Dos atos de barbárie, mesmo nas classes mais elevadas. Quantas mortes eram cometidas nessa época? Onde se jogava com a vida de seu semelhante, onde o poderoso esmagava o fraco sem escrúpulo, ou seja, sem a menor moral, sem a menor nada, pura brutalidade. Onde o poderoso esmagava o fraco sem ter nenhum escrúpulo. Compreender-se-á quanto entre os homens de nossos dias devem haver deles que têm seu passado a lavar. Ou seja, fizemos lá atrás, uma hora vamos ter que espiar. Senão, logo depois, muitas vezes séculos depois, quando estamos fortalecidos o suficiente para enfrentar as nossas consequências naturais dos nossos atos do passado. Não mais se admitirá do número de pessoas que morrem vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes gerais. Então é isso, não existe assim acaso. Está tudo dentro de uma lei de Deus. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que lhe seguiram deixaram às gerações futuras uma dívida imensa, ou seja, os espíritos que viveram lá vão ter que expiar os erros daquele tempo, nos séculos vindouros. Deixaram às gerações futuras uma dívida imensa. Nós somos a geração futura das gerações passadas, que fomos nós também. De uma dívida imensa que não foi ainda liquidada. Muitas infelicidades não nos parecem imerecidas e merecidas, senão porque vemos apenas o momento atual. Então, nós consideramos infelicidades, mas isso não é justo, fulano não merecia. Por quê? Porque nós vemos apenas o momento atual. Não vemos lá o passado que originou o momento atual. Não é? Daí nós sabemos quem é Deus e como funciona a providência divina. Então, nada pode estar errado. Está tudo muito certo. E quando retornarmos ao mundo espiritual, vamos entender bem o que realmente nos aconteceu. Muito bem, então hoje ficamos por aqui. Terminamos o caso de Antônio B. E amanhã damos prosseguimento ao nosso capítulo 9, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.